Nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações, aonde nós estamos trabalhando aqui nesta igreja de manhã e à noite, a série chamada Ele nos Escolheu. É uma série sobre eleição, sobre família, sobre transformação em Cristo. No mês de maio, a igreja presbiteriana, ela fala sobre família. E eu estou abordando justamente isso. O que esta doutrina da eleição tem a ver com o chamamento da nossa família? Porque, infelizmente, muitas das vezes nós entendemos que todas as doutrinas, elas são individualistas, egoístas. Pois bem, elas começam, a experiência, elas são individuais, mas nós somos inseridos dentro de uma casa. Nós estamos vivendo dentro de uma família. Nós temos parentes, nós temos filhos, nós temos mãe, temos avós, nós temos sociedade que estão nos perto, nós temos trabalho, nós temos patrão, somos empregados. Então, tudo isso está dentro da nossa vida. Então, como nós reagimos diante disso? Exatamente essa é uma das questões importantes. Nós estamos indo para aquele que é o nosso 7º sermão, onde nós estaremos falando sobre a eleição que nos faz louvar a Deus. É interessante porque nem sempre o mundo nos permite que nós louvemos ao Senhor, mas, no entanto, a Escritura nos assevera que o cristão, ele é chamado, eleito para adorar, para louvar ao Senhor em toda e qualquer situação. Não é somente quando as coisas estão bem, mas é em toda e qualquer situação. E nessa noite nós vamos olhar para a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, de 1 a 12. Quero que você abra. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 12. A palavra do Senhor diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso,
Nós queremos agora, Deus, ouvir a palavra do Senhor, ó Deus, e a sua explicação segundo a vontade do Teu Espírito sobre a nossa vida, Pai. Queremos estar atentos a tudo quanto o Senhor irá falar nesta noite. Os nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, tudo aquilo que somos, ó Pai, estão diante da Tua autoridade. O Senhor tem, ó Deus bendito, sobre a nossa vida, total e completa liberdade para nos falar. É assim te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eleitos para louvar, das trevas para uma alegria indizível. Irmãos, tem textos que a palavra de Deus, quando é escrita, às vezes nós pensamos que tudo está bem, né? Então, para entender um pouco desta carta, precisamos entender um pouco de qual foi o seu contexto. Esta carta, que ela não foi escrita numa biblioteca silenciosa, porque biblioteca é lugar de não fazer barulho, né? Tanto é que não faça barulho. Mas aqui não. Essa carta, ela é escrita em meio à fumaça, em meio à perseguição, em meio a medo. Essa carta aqui, Pedro escreve não diante de um púlpito confortável, ela nasce diante de um mundo hostil, contra o Evangelho. Agora eu pergunto aos irmãos, quais são os motivos pelos quais alguém está feliz e quando está contente, deseja mostrar isso? São muitos os motivos. Por exemplo, notícia boa, né? Milagres, herança que você não esperava, promoção, moradia melhor, mais segurança, quem sabe passou no vestibular, enfim, com certeza todas essas coisas que eu mencionei. Mas aqui, na carta do apóstolo Pedro, a igreja que está presente neste momento aqui, lembrando que a igreja que está lá é uma igreja doméstica, eu falei isso hoje pela manhã, é uma igreja que se reúne de casa em casa, é numa sala, é num cantinho apertado, não tem templo luxuoso, não tem equipamento de som, não tem nada dessas coisas, não tem estacionamento, né? Aqui as coisas são mais simples, mas é nesse ambiente em que a igreja doméstica está ouvindo e vendo tudo aquilo que o apóstolo está dizendo. Só que tem uma coisa, esta igreja está vivendo a vida dela de uma forma bem estranha, e nós vamos entender isso, porque Pedro aqui não está escrevendo para estas megas igrejas, ele não está escrevendo então para essas igrejas com um templo fantástico, onde nós nos sentimos bem, não há nada que nos impeça de estar ali, o ar-condicionado é controlado rigorosamente, tem pessoas para servir, tem pessoas para cuidar dos nossos filhos. Não é esse tipo de igreja, são as nossas casas, que no dia a dia precisam enfrentar as lutas que nós enfrentamos. Como eu disse, nós temos trabalho, temos esposa, temos filhos, temos empregados, temos lutas, temos dores, temos problemas de saúde, tem tantas coisas que passam no nosso coração que isso às vezes nos faz com que a gente acabe sucumbindo. Pedro vem aqui para falar para esta igreja, e Pedro vem com uma força não dele, embora ele tenha força, porque Pedro tem toda a autoridade para falar, porque quem conhece a história sabe tudo o que ele passou. Então ele vem levantar a voz, mas ele vem levantar a voz aqui para dizer para a igreja que aquilo que eles estão vivendo e passando é momentâneo, mas é necessário que eles passem, é necessário que eles sofram. Então, nós podemos perceber que este evangelho pelo qual o apóstolo Pedro vai nos ensinar nessa noite, aqui a igreja doméstica, a comunidade de fé, aquela igreja que se reúne na sua casa, no seu cantinho, uma casa simples, ela é uma igreja que está espalhada lá naquele lugar, não é apenas num canto, ela está em vários lugares. Existem muitas igrejas simples hoje, existem muitas igrejas hoje que não dependem daquilo que o mundo tem oferecido para elas, dependem única e exclusivamente da verdade da palavra. Mas quando Pedro olha para aquela igreja que ele está como pastor pregando o evangelho, ele percebe que algumas coisas estão tirando a tranquilidade da igreja, algumas coisas estão impedindo que eles possam contemplar a eleição. E essa é uma das coisas que nós precisamos descobrir. Será que nós também não estamos não entendendo a eleição que foi dada ao nosso coração? Uma das grandes dificuldades que eu vejo nas famílias hoje pelas quais nós pastoreamos é que muitas das vezes as famílias não sabem responder pela fé diante das suas dificuldades.
Elas ficam sem resposta diante da doença, temerosos diante da falta de emprego, com medo, absurdo, ansiedade extravasada diante daquilo que elas não têm resposta, porque não tem aonde se segurar. É como se não houvesse, fosse um barco lançado ao mar, sem âncora, ninguém navegando, estão sozinhos. E na verdade a Bíblia não nos permite que seja assim, porque a Bíblia nos dá, pela palavra de Deus, toda a nossa segurança para que a gente caminhe em tempestades, em sol quente, não importa, mas a Bíblia nos ensina como caminhar com a cabeça erguida, com o coração altivo, com o coração alegre e feliz, sabendo que a situação pela qual estamos passando, ela tem um começo, mas ela tem um fim. Essa é a coisa mais maravilhosa que nós podemos experimentar. Diante das lutas, elas vêm, mas elas também vão embora. E Pedro olha 3 problemas. Para lembrar então os irmãos, a igreja que está aqui localizada nas casas, aqui na carta do apóstolo Pedro, é uma igreja literalmente de escravos, literalmente de pessoas simples, pessoas desprovidas de uma condição financeira boa. E o que acontecia? Estas pessoas estão ouvindo do Evangelho Salvador, estão se rendendo ao Espírito de Cristo. Mulheres estão se convertendo, mas aí há um grande problema. Vocês vão perceber, aqueles que lerem todas as cartas, vão perceber, ler toda a carta, vai perceber que Pedro percebe algumas coisas. Por exemplo, algumas mulheres estavam preocupadas porque elas estavam casadas com homens pagãos. E estes homens não entendiam da fé. E a mulher deveria prestar a estes homens que são pagãos, e no entendimento deles, eles são donos dessas mulheres. Então elas choravam de medo, choravam cansadas com medo dos maridos que podiam ameaçá-las, poderiam matá-las, poderiam propor o divórcio. Também, por causa disso, estavam preocupadas porque se elas fossem abandonadas, entrariam numa miséria. Não teriam de onde conseguir sustento para suas vidas. Pedro também vê nessas famílias que estão ali convertidas ao Senhor, pais trabalhadores, mas pais escravos, que tinham senhores que mandavam neles. Como esses pais escravos poderiam assumir o Evangelho de Jesus Cristo, aonde eles rompiam com o paganismo, e a partir daquele momento que Jesus fazia parte da história deles, eles diziam não ao imperialismo romano, e sim a Jesus, e sim a Cristo. Isso era um rompimento institucional com o império não aceitava isso, e como escravo, o patrão deles também não aceitava isso, porque todo escravo deve toda a subserviência ao seu Senhor. Então, esses pais trabalhadores iam adorar a Deus, mas iam com as costas marcadas pelo chicote. Pais aqui então que ficavam preocupados porque às vezes os próprios filhos não aderiam à fé ainda, havia divisão nas casas. Os filhos continuavam ainda num paganismo e os pais servindo ao Senhor. Como então entender estas coisas? Como olhar para tudo isso e continuar servindo ao Senhor, como diz a palavra, com alegria indizível? Pais que sofrem, pais que perdem os seus empregos, filhos que estão divididos, comerciantes que foram boicotados, porque naquele momento, quando você rompia com o imperialismo através da fé em Cristo Jesus, o status seu era retirado, você já não era pessoa bem vista. Se você tinha um comércio, as pessoas iriam frustrar o seu comércio. Se você tinha uma linha na sociedade, as pessoas iriam boicotar você na sociedade. Se você produzia alguma coisa, aquele não compre mais nada dele, porque ele é um pagão. Na verdade, diziam que ele era um ateu, porque já não adorava os ídolos de Roma. Então percebam, irmãos, famílias inteiras perdendo o seu status, famílias inteiras perdendo os seus bens, vivendo a dor do cancelamento e a exclusão econômica. É nessa sala de tensão que o apóstolo Pedro está ensinando a sua igreja. E é a mesma sala que nós vivemos. Cada um aqui onde nós estamos inseridos, nós temos os nossos momentos de tensão. Crise com o esposo, crise com os filhos, crise no trabalho, relacionamento machucado, casamento que não vai bem, altos e baixos, marido e esposa que não se entendem, divórcio na iminência de ser acontecido, problema de saúde, problemas e problemas. Como nós enfrentamos tudo isso?
Como nós respondemos a essas questões? Porque nós continuamos nesse mundo e nós continuaríamos nele, nós estamos inseridos. Então Pedro aqui, ele vai começar a mostrar para a igreja que a igreja precisa entender a verdade da Escritura. Pedro vem como um atalaia, ele não fala, ele grita para que a igreja possa ouvir o que ele tem para dizer, como um povo que é escolhido de Deus. É interessante, irmãos, entendermos isso. Pedro não fala de coisas vazias, ele fala daquilo que ele tem segurança, porque aqueles que conhecem a história sabem. Um homem que negou Jesus 3 vezes, um homem que teve tanto ímpeto, mas ele era assim, mas ele foi restaurado pelo Senhor, ele experimentou na carne tudo aquilo que eles estão experimentando naquele exato momento, mas ele foi purificado, ele foi restaurado pelo poder do Senhor. Pedro aqui então, ele não fala para pessoas que estão bem acomodados, ele fala para peregrinos e dispersos. Peregrinos eram estrangeiros aqui, ele diz assim, peregrinos espirituais, porque nós muitas das vezes não compreendemos. A Bíblia fala que nós somos o povo mais rico sobre a face da terra. Nós estamos rodeados de bênçãos espirituais, mas no entanto a gente acha que são as bênçãos financeiras que são mais importantes. É mentira. A financeira não importa nada se nós não tivermos aquilo que vem de Deus, do alto, as espirituais. Nada, absolutamente nada. E ele começa então, diante desta luta, diante dessas famílias que estão ali reunidas, marido, mulher, pai, filho, mãe, tio, neto, ele começa dizendo uma coisa importante. Ele não vai falar para eles assim, olha, eu entendo a luta de vocês. Não, ele vai dizer a seguinte coisa, ele começa dizendo, observa lá, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Preste atenção nisso. Porque faz toda a diferença na nossa história. Quando Pedro, ele exalta a voz e diz, olha, vocês meus eleitos, eleitos do Deus Pai, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, ele convoca a Trindade inteira para dizer a quem nós pertencemos. Ele está dizendo, vocês estão sofrendo por causa do império, vocês estão sofrendo por causa do paganismo, vocês estão sofrendo pela falta de dinheiro, vocês estão sofrendo pelos chicotes, vocês estão sofrendo pela opressão. Saiba de uma coisa, eu sou aquele que elegi vocês para estarem onde estão. Isso deve trazer ao nosso coração conforto, mas no entanto, para algumas pessoas parece que isso não muda absolutamente nada. Pedro começa a falar sobre a eleição. Por que sobre a eleição? Porque quando a gente começa a acentuar o problema fica maior. Então, quando a gente enxerga o fogo, a gente tem medo do fogo. Por isso que Pedro aqui, ele fala o seguinte, eu não vou começar a falar dos problemas, porque quando a gente começa a falar dos problemas, já pararam para prestar atenção? Quando você começa a conversar com uma pessoa e pergunta para ela, como é que está a vida? E ela começa a falar. E só coisa triste. Aí chega uma hora que você diz assim, não, eu vou sair de fininho, porque tem muita coisa triste aqui. É mais ou menos o que Pedro está dizendo. Eu não vou falar de coisa triste, eu vou falar daquilo que a alegria pode trazer ao nosso coração. E eu começo dizendo pela eleição. A eleição é uma doutrina que traz ao nosso coração, nesse texto aqui, pelo menos 3 coisas que nós vamos descobrir. Mas a doutrina da eleição traz segurança para o nosso coração. Se você tem enfrentado crises na sua vida, se você tem passado por lutas e dissabores, se você não tem entendido muito bem a tua salvação, se você não tem compreendido qual é o teu papel nesse mundo, nessa história, se você não tem conseguido perceber que a função sua como servo de Deus aqui neste lugar é servir de base, sustentação da palavra no nosso coração, para que a gente possa proclamar, a palavra de Deus vai nos instruir nessa noite, para nós não desanimarmos. Nós precisamos olhar primeiro para Deus. Por isso que ele começa com a eleição. Olhe primeiro para o Senhor. Por quê? Porque foi o Senhor que começou a nossa história. A Bíblia fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, antes de haver pecado, antes de haver dor, antes de haver luta, antes de haver qualquer problema. Deus elegeu cada família, cada indivíduo para ser dele, antes de haver qualquer coisa. Nós somos escolhidos de Deus. E é isso que traz esperança. Continuando o texto, e eu vou trabalhar mais ainda, ele fala, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão no sangue de Jesus. Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Ele chama então, como eu disse, toda a Trindade. Deus Pai, em santificação, o Espírito Santo em obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus para nos purificar. E ele começa dizendo, o verso de número 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor. Você não fala bendito de cara amarrada.
Você não diz, bendito Deus, ai, ai, ai. Não, você diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria aqui no coração dele. Nós precisamos entender aquilo que a Bíblia está colocando. Nós precisamos experimentar disso. Nós lemos a palavra de Deus, parece que ela não tem som, ela não tem volume, ela não tem nada. É palavra somente escrita. Não, isso aqui é poder de Deus sobre a vida daquele que crê. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, grandioso Deus, eterno Deus, bondoso Deus, o único Deus. Tudo isso é virtude de um Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo. Essa noite nós vamos falar sobre regeneração. Você foi nascido de novo, a eleição te faz assim. Nessa noite nós vamos falar sobre preservação, você é guardado por Deus. E nessa noite nós vamos falar sobre adoração. A sua vida deve ser louvor ao Senhor. Pedro escreve como alguém que conhece, irmãos, do fracasso, das lágrimas, mas também da restauração. Dentro do seu coração pulsa esperança. Eu não sei se você está acostumado com isso, a pulsar esperança. Porque quando nós olhamos para as situações que envolvem a nossa vida, neste mundo onde nós estamos pisando, nós não temos muitas coisas para nos alegrar. Nós olhamos para a sociedade, o paganismo aumenta, nós olhamos para fora nessa sociedade e ela continua sendo hostil ao Evangelho, eles não gostam de Cristo, não vão gostar de nós, não gostam da igreja evangélica, não gostam de crente, eles vão continuar perseguindo, aqui não tanto, mas em outros lugares, mulheres, homens estão morrendo por causa do Evangelho. Então o mundo continua o mesmo desde que é mundo. O mundo odeia Cristo, o mundo odeia o cristianismo, o mundo odeia o evangélico. Você tem amigo que não conhece o Evangelho e se diz que não quer saber do Evangelho, saiba disso. Talvez ele não se revele, mas o mundo odeia a Jesus Cristo. Eles não conhecem o amor de Deus, eles não querem o amor de Deus e eles são irritados com aqueles que proclamam essas verdades. Por isso que a igreja aqui, ela então está diante de um grande colapso, olhando humanamente, ela está olhando o mundo perseguindo, porque eles estavam perdendo as suas casas, não tinham direitos mais de viver onde estavam, porque eles perderam o status de cidadãos romanos. Eles não podiam mais servir, eles não serviam mais para servir ao mundo romano. É por isso que eles estão sofrendo, é por isso que eles estão sendo castigados, é por isso que eles estão perecendo. E aí vem a pergunta, como enfrentar esses problemas? É por isso que Pedro diz, olha, não olhe para o problema, olhe para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te elegeu. Porque quando a gente acentua o problema, ele vai ficar maior ainda. Quero convidar você, então, nessa noite a olhar para o Deus Todo-Poderoso. Quero convidar você a esquecer o seu problema e saber que o seu problema pode ser o mesmo problema enfrentado por muitas outras pessoas, inclusive esta igreja que está aqui na carta do apóstolo Pedro. Esta igreja, então, precisa compreender o que a eleição vai produzir em seu coração. Pedro quer mostrar para a igreja que a eleição produz segurança, ela nos enche de humildade. A eleição sustenta as famílias diante dos sofrimentos. A eleição dá segurança para que a gente trate cada problema segundo a verdade da palavra revelada. A eleição nos mostra o caminho, a eleição nos tira aquilo que pode estar bloqueando os nossos olhos de enxergar o caminho da graça. A eleição é aquilo que faz com que o nosso coração esteja simplesmente cheio de esperança, mesmo diante das piores dores possíveis pelas quais nós possamos estar passando. A eleição sustenta, como eu disse, todas as famílias que passam pelas suas lutas e pelos seus sofrimentos. Pedro, quando olha então para a sua igreja, ele olha para a igreja e diz, vocês precisam entender que a vida com Deus vai nos dar o sustento necessário para a gente vencer. Como eu disse, 3 coisas que eu quero falar nessa noite. Olhando para a eleição, quando Deus invade o nosso coração, quando Deus toma conta da nossa vida, quando Deus entra dentro da família, através da sua eleição,
As nossas famílias são transformadas pelo poder do Senhor. Não é individualidade. Um pai crente leva a sua família crente a servir ao Senhor. Uma mãe crente leva o seu esposo a ver o quanto Jesus é bom. E é isso que o apóstolo está dizendo para as mulheres. Olha, vocês que são casadas com quem não é crente, não tenta converter o coração do teu marido. Fica quietinha, mas pelo teu comportamento, por aquilo que você faz, pelo Deus que você adora, ele se converterá ao Senhor de toda a glória. Pedro está instruindo os escravos. Olha, você está sendo chicoteado, mas não se revolte contra o seu Senhor. Respeite-o. Reconheça a autoridade dele. Difícil, mas Pedro está ensinando a igreja a depender de Cristo, depender de Deus, mas não querer tomar atitudes impensadas, que a palavra de Deus não nos permite ser tomada. Então, primeira coisa, uma regeneração necessária. Para entender a eleição, precisamos entender o que ela faz. Ela regenera a vida do salvo, ela regenera a vida do eleito, ela regenera tudo aquilo que o diabo, que o mundo, que o pecado colocou contra nós. Ela traz vida, ela traz alegria. É por isso que Pedro chama e convoca a igreja que nós somos regenerados para uma viva esperança. Crente que não tem esperança, ele precisa clamar ao Senhor para que ela venha. E é engraçado que o texto, engraçado não é forte, porque ele diz assim, na misericórdia, observe lá, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E ele continua dizendo, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos dias. Nisso exultai. Embora por breve tempo passarão por dificuldades, mas é necessário que sejais contristados por várias provações. Irmãos, toda a palavra do Senhor, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, é preparado na misericórdia. A misericórdia do Senhor alcança o coração do eleito, porque Ele sabe quem é o eleito. O eleito é cheio de problemas, cheio de luta, cheio de dor. É um coração sofrido, é um coração amargurado, é um coração que está sofrendo a influência do paganismo, é um coração que está sofrendo várias coisas, a cultura, enfim. É por isso que Ele precisa tratar com misericórdia. É por isso que a misericórdia ela faz parte da nossa história. Então, a eleição aqui, Pedro está dizendo, os eleitos são aqueles escolhidos por Deus, por sua soberana e graciosa escolha. Você está aqui nessa noite porque Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele está dizendo para você que você tem todas as condições para lidar com todo tipo de problema que virá sobre a sua vida. Qualquer um deles. Talvez você ainda nem passou por aquilo que poderá passar ainda, mas o Senhor está te preparando, porque Ele está tratando você como uma criatura nova. Ele está fazendo com que você seja regenerado. Isso aqui não é conserto, igual aquele que a gente faz com cola super bonder, né? E quebra. O Senhor conserta completamente. Aqui é a produção do novo. O Senhor dá um novo coração. É uma nova vida, é uma nova esperança, pautada onde? Na verdade da palavra. A nossa esperança está firmada na palavra do Senhor. E o que acontecia com aquelas pessoas então? Por causa que eles aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles perdiam a cidadania. Eles não tinham mais direito nenhum aonde eles estavam. Por isso que ele chama eles de peregrinos. Por isso que eles são peregrinos. Agora, nós precisamos entender que nós também somos peregrinos. Nós não temos morada fixa nessa terra. Então não fique chorando e sofrendo se você tem andado por vários lugares. Saiba de uma coisa, aonde Deus te colocar, ali é o seu lugar. Ali é o seu lugar. Eleitos são aqueles a quem Deus coloca onde Ele quer colocar. E talvez Deus te coloque num lugar de extrema pressão. Talvez Deus te coloque no meio de uma geração incrédula. Talvez Deus te coloque no meio de um paganismo cruel. Mas é lá que Ele te colocou. Não queira fugir. Não queira dizer, ops, Deus, é local errado, endereço errado. Não, porque Deus coloca os seus eleitos aonde Ele quer colocar. Embora a gente saiba que a gente quer escolher o melhor lugar, né? Mas lembre-se, Deus é quem escolhe. Entenda isso.
porque é muito mais fácil eu descansar na poderosa mão do Senhor do que na minha mão. E aí ficamos frustrados quando algumas coisas não dão certo, né? Puxa, eu queria tanto morar no Jardim dos Estados. Calma, talvez o Jardim dos Estados não é para você, né? Então fica feliz. Fica contente, porque aonde Deus te colocar, viva o Evangelho com esperança. Se é no trabalho, viva o Evangelho com esperança. Viva o Evangelho com alegria. Viva o Evangelho com essa esperança que deve redundar em dizer, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Ponha bendito nos seus lábios, ponha bendito no seu coração. Levanta de manhã dizendo ao Senhor, Senhor, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Nosso coração precisa ser mais esfuziante. Nosso coração precisa entender que nós não estamos sozinhos. Bendito Deus, a dor do meu joelho que há 20 anos eu carrego. Louvado seja o Senhor, porque você está vivo. Louvado seja o Senhor, porque tem cuidado de você. Continua buscando o tratamento, continua buscando médico, buscar remédio, mas nunca desista, nunca se amargue, porque as coisas não estão indo do jeito que você quer. Não fique frustrado que de repente você não tem ainda o seu emprego ideal. O Senhor está preparando todas as coisas. No domingo retrasado eu falei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo com os nossos erros e falhas, Deus está trabalhando no nosso coração. E o texto fala que é presciência de Deus. Deus escolheu. O conhecimento dele foi pessoal para cada um de nós aqui. Nós não nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece. Ele nunca vai te colocar num lugar em que você não deveria estar. Porque se é a vontade do Senhor, Ele vai te colocar e Ele vai te dar tudo aquilo que é necessário para você ser um eleito do Senhor naquele lugar. Não esconda isso. Não fuja disto. O Senhor, então, aqui Ele trata nessa relação minha com Ele, ou nossa com Ele, com essa afeição, misericórdia. Você está aonde você está, porque eu escolhi e porque a minha misericórdia está diante de ti. Irmãos, a nossa eleição, então, não é um acidente, é resultado de uma vontade soberana de Deus sobre o nosso coração. O que está acontecendo na minha e na tua vida não pegou Deus de surpresa. Os únicos que estão surpresos somos nós, porque Deus está fazendo tudo certo. Mesmo que as coisas que estão acontecendo talvez não estejam do jeito que a gente quer, mas é do jeito que o Senhor está fazendo. Entenda isso. Não se frustre mais com o Senhor. Porque aquelas pessoas que estavam na carta lá, ouvindo Pedro falar, eles estão sem emprego, chicoteado, perdendo família, perdendo casa, perdendo segurança, perdendo tudo. E Pedro diz que eles precisam olhar para Deus ainda, exatamente. É só desse jeito. Cuidado então, quando as coisas começarem a ficar ruins, não olhe para o problema. Nós somos convidados nessa noite a olhar que a regeneração, ela nos faz olhar para o Senhor da glória. Só quem é regenerado consegue enxergar o Deus a quem serve. Só quem é regenerado, salvo por Cristo Jesus, consegue enxergar a glória do Salvador. Mesmo não vendo, porque ele fala sobre isso. Mesmo não enxergando nada, mesmo olhando tudo desmoronando, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Esse é o Deus a quem a igreja serve. Esse é o Deus em quem nós servimos. É um Deus que nos convoca como um exército, mas não com um exército que tem lá pessoas que não estão preparadas. Todos a quem o Senhor elegeu estão preparados para a batalha. Não há nenhum fraco, não há nenhum pequenininho que não pode ser colocado para a batalha. Desde os menorzinhos, quando o Senhor elege o dele, Ele coloca no lugar para fazer a vontade dele. Segunda coisa que o texto vai nos mostrar, nós podemos perceber então que diante daquela situação, você imagina aqueles irmãos, podemos assim dizer, irmãos pobres, escravos, perdendo aquilo que eles tinham, a casinha de taipa, né? A casinha pequena, o espaçozinho, mas estavam perdendo. Imagina perder essas coisas, já não tinha muita coisa e ainda acaba perdendo. E aí o Pedro vai falar a partir do verso 4, olha só. Que nós somos o quê? Salvos para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Bom, Pedro está dizendo o seguinte, olha, o
que vocês estão perdendo agora não tem valor nenhum, porque aquilo que tem valor está reservado nos céus. A herança que vocês estão ganhando é verdadeira, é imarcessível, ela é incorruptível, é uma herança indestrutível. Preste atenção nisso, porque aquilo que eu falei, a igreja é o povo mais rico sobre a face da terra, mesmo não tendo um centavo no bolso. Dinheiro não faz a diferença diante daquilo que nós estamos apregoando aqui. É sobre o evangelho do reino, é bênção espiritual, é sobre força que vem do alto. Eleição nos dá força em Deus para que a gente possa viver nesta terra com essa expectativa, com essa esperança e com essa firmeza. Porque muitos de nós têm olhado simplesmente para essas questões de finança, de dinheiro, mas não é isso que faz o nosso coração forte. É nesse abalo sísmico aqui pelos quais eles estão passando: desemprego, briga em família, filhos abandonando a fé ou nem indo para a fé, problema de relacionamento, marido e mulher, mas eles estão firmes. Eles estão dizendo, eles estão ouvindo a verdade do Senhor: permanecem firmes, não abandonem a fé, não se frustrem, continuem servindo ao Senhor, porque o que vai redundar de tudo isso é alegria indizível. E um crente cheio de esperança não tem como esconder a alegria que tem no seu coração. Por quê? Porque bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai que tem cuidado de mim e tem cuidado de cada um aqui. Mesmo que a gente não valorize, porque Deus não fica esperando que a gente o valorize. Ele continua cuidando. Mesmo a gente sendo pessoas como nós somos, ingratos, violentos, mesquinhos, egoístas, insubmissos, filhos desobedientes. Filhos desobedientes. Porque, ao lembrar aqui, lembro-me daquele menino que pediu todas as coisas que ele tinha na casa do pai. Pai, me dá a minha herança. Que herança que ele estava querendo? Não é essa aqui. Porque essa herança aqui é indestrutível, essa herança aqui não se gasta. Pode usar e ela não se acaba. Mas a que ele pediu é aquela que todo mundo quer, aquela herança que é corruptível, aquela herança que as pessoas fazem coisas erradas para obter, e quando ele a possui, ele vai e desperdiça tudo. Essa herança aqui não dá para desperdiçar, porque ela vem do próprio Senhor, e aquilo que Ele está dando, Ele está dando a segurança de quem vai ter. Irmãos, é uma herança então que nos é reservada, e é uma herança permanente. Nesta noite, saia daqui sabendo disso, que você é rico espiritualmente. Talvez o dinheiro na conta não seja suficiente para pagar as tuas contas, mas aquilo que Deus tem dado para o seu coração é suficiente para você aprender como conseguir pagar as suas contas. Ele vai dar estratégia, Ele vai dar o temor, Ele vai dar a paciência, Ele vai dar o trabalho, Ele vai dar a expectativa, Ele vai dar a calma necessária para que você ande nos seus caminhos e mantenha-se firme de pé, alinhado com a sua vontade. Absolutamente seguro o que Deus está propondo aqui, absolutamente certo. Nós temos uma herança indestrutível, nós temos uma herança incorruptível, nós temos uma herança imarcessível, ou seja, não pode ser destruída, não pode ser manchada, não pode murchar, não desaparece. Será que você tem essa certeza de que a sua herança é esta aqui? Ou você fica aí esperando um dia alguém aparecer para te trazer dinheiro? Cuidado, não é esta. Embora seja bom o dinheiro que possa receber de uma outra herança, e faço questão que as pessoas ganhem mesmo, mas não é essa que vai nos fazer felizes, não é essa que vai nos redundar em alegria e louvor, não é essa que vai nos tornar adoradores do Deus vivo. É uma herança que está reservada nos céus para aqueles que entendem da sua eleição. Nós somos guardados, diz o verso 5. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Mediante a fé. Entendam que você não é guardado pelo Senhor pelas coisas que você faz, porque a fé que nós temos é a fé que foi dada por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, a fé é dada para que a gente creia em Cristo Jesus e viva obediente à sua verdade. E muitos aqui parece que não entendem, algumas pessoas da vida, da família, que pensam que eles precisam fazer alguma coisa para que eles possam obter de Deus uma segurança. Não é pelo que nós fazemos, mas é por aquilo que eu já
já tenho falado, por aquilo que o Senhor já fez no nosso coração, na nossa vida. Descansa nessa promessa. Para de sofrer a angústia da ansiedade de não ter respostas para tudo. Nós não temos resposta para todas as coisas. Nós não podemos responder a tudo que o mundo nos indaga. Mas uma coisa nós podemos responder, que nós somos eleitos de Deus, temos uma herança incorruptível, inacessível, cheia de glória, cheia de majestade, que nos dá a segurança para caminhar mais um dia na sua presença. E aqueles que são do Senhor permanecem firmes nessa caminhada. Aqueles que entendem essa verdade, nada pode tirá-los do caminho do Senhor. Mas quem não entende, fraqueja. Quem não compreende essa verdade, está caído pelos cantos, espiritualmente falando. Não tem alegria, não tem prazer, não consegue conviver com outras pessoas, não consegue estar na igreja, não consegue orar a palavra, não consegue viver a palavra, está disperso. Por quê? Porque o negócio dele é outra herança, não é a espiritual. A igreja do Senhor, aqui reunida nesta noite, é uma igreja feliz, porque nós estamos, como diz o texto, verso 5 aqui, sois guardados aqui, a expressão que o apóstolo usa, você já deve ter olhado, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa errada e a polícia prende, ele é escoltado, né? Ali tem depende da pessoa, é 1, 2 ou 3 algemado, bem guardado ali. Mas é que o Senhor está dizendo, nós somos guardados pelo Espírito Santo aqui. Quer mais alguém? Não precisa. Nós somos escoltados pelo Espírito Santo. Aonde os nossos pés pisarem, o Espírito Santo vai cuidando de cada um de nós. Aonde nós estivermos, no mais escuridão possível, o Senhor, pelo seu Espírito, está cuidando daqueles que são seus. Guardados pelo poder de Deus. Oh glória, oh maravilha, oh bênção espiritual, oh coisa boa. Nós nunca estaremos sozinhos. Não importa o que venha acontecer, o Senhor é aquele que está escoltando o nosso coração, protegido, como os soldados do quartel protegem a fortaleza, fazem do quartel a sua fortaleza. Assim o Senhor também, o Senhor é a nossa fortaleza. Não tem como não agradecer a um Deus tão maravilhoso, com um poder tão grande, que cuida da minha salvação e da minha casa. Por isso que eu digo, eleição não cuida somente de mim, cuida da minha casa. Cuida do meu coração, cuida da minha filha, cuida do meu filho, cuida do meu neto, cuida daqueles que estão próximos de mim e também aqueles que estão distantes. Por quê? Porque essa salvação da qual o Senhor nos deu, ela é transformadora. Ela não para em nós. Ela vem através de nós. É por isso que a eleição é para ser entendido assim. Você não é salvo sozinho, você é salvo diante de uma comunidade de fé e que precisa que você ande com esperança. A igreja precisa encontrar a esperança em Cristo Jesus. A igreja precisa encontrar a esperança dentro da sua casa. Há tantas casas sem esperança. Há tantos corações decepcionados com a vida, porque não deu certo o trabalho, porque não deu certo o emprego, porque o salário não está bom, porque os relacionamentos acabaram, porque pessoas machucaram. Há tantas pessoas frustradas, mas na igreja não deveria ser assim. Pedro está orientando a igreja, não se frustrem com as coisas deste mundo, porque do mundo vindouro é só alegria. E o Senhor está dando essa segurança, irmãos. Porque se você se frustrar com as coisas deste mundo, você não vai conseguir andar nessa perspectiva do eleito. O eleito quer saber do aqui e do agora. Mas o salvo, ele olha no amanhã. E o amanhã é do Senhor Jesus. A Ele pertence a honra, a Ele pertence a glória, a Ele pertence o amém. Está escuro hoje, mas quem sabe, nessa noite, o Senhor manda a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Está doente hoje, quem sabe amanhã o Senhor manda a cura, quem sabe, porque pertence a Ele. Então nunca perca a esperança, porque a esperança tem nome, a esperança é Jesus Cristo, a esperança é a nossa fé firmada nele. Essa é a verdade que é guardada pelo poder de Deus, porque Deus guarda aqueles que guardam a verdade. Então, se você anda guardando a verdade, pode ter certeza, a escolta do Espírito Santo anda contigo. E quantos livramentos tem dado o Senhor para aqueles que são fiéis? E quantos mandamentos e quantos cuidados o Senhor tem dado para aqueles que permanecem levados a Ele com intimidade, com poder, com glória, porque sabe que Ele é o Senhor da nossa vida.
Não desespere, não se entristeça. Esta igreja quer servir ao Senhor com todas as famílias aqui. Talvez a tua família ainda não esteja servindo ao Senhor, mas não desespere, porque o Senhor tem reservado para aqueles que creem herança dele nos céus. Não duvidem, mas creiam. Continuem levando a verdade. Não desistam dela, porque seremos guardados por onde o Senhor nos colocar. Deus é aquele que dá toda a nossa proteção. Terceira e última coisa que eu quero falar nesse texto é que o apóstolo Pedro olha para a igreja e a partir do verso 6 ele vai dizer a seguinte coisa: nisso exultais. Em que ele está pedindo para que os cristãos se exultem? Embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha só, ele está dizendo, nisso exultais, porque a fé de vocês está sendo provada. E se está sendo provada, é porque vai redundar em alegria. Então não desistam quando a fé for provada. Continuem o caminho em obediência, porque ele está dizendo que a nossa fé será purificada. O Senhor está tratando da nossa fé, Ele está purificando ao nosso coração, para que a gente se mantenha cada dia mais firme e mais forte, não ao contrário. Então, se na tua vida cristã, desde que você conheceu o Senhor Jesus, se você não cresceu em estabilidade emocional, se você não cresceu na verdade da palavra, é que você precisa de provação da tua fé. Porque a tua fé não tem te levado para lugar nenhum, ou seja, para um lugar distante do Senhor. Só aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. A tua fé está firmada em Cristo Jesus? A tua fé está firmada na poderosa palavra de Deus? Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? É Ele que você crê que é Senhor e Salvador da sua vida? Porque a igreja que estava lá em 1 Pedro estava vendo o mundo ruir diante dele, estava vendo os problemas se avolumarem, mas Pedro diz: exultais naquilo que vocês estão passando, porque isso vai passar. A fé será provada, mas ela redundará numa glória indizível diante do Senhor. Então não reclame pela luta, não saia falando aos ventos todos, dizendo para que as pessoas olhem para vocês ou olhem para nós como se fôssemos vítimas. Não, nós somos Senhor dessa história. Pedro está dizendo para a igreja, e como eu já falei outras vezes aqui, a nossa história com o Senhor Jesus é uma história viva. Nós não fazemos enredo, nós construímos todos os dias pelo Espírito Santo uma história única, e essa história é guardada por aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo. Você não é acaso, você não é órfão, você não é um sofredor, você é um filho do Deus vivo, que foi eleito pelo Senhor a passar firme pela tribulação, a passar firme pela luta, a passar firme pela angústia, a passar firme pela tristeza, a passar firme pelo abandono, a passar firme pela falta financeira. Todas essas coisas que machucam-nos dia a dia, o Senhor nos convoca nessa noite para saber que nós somos adoradores mesmo diante das situações piores pelas quais passamos. Não tem desculpa. Não vou na igreja, a situação está muito ruim. Vá na igreja, porque se a situação está ruim, ela pode piorar. Vá servir ao Senhor. Vá buscar o Senhor. E aqui ele continua dizendo que foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram. E aqui ele diz que os anjos anelavam perscrutar aquilo que nós sabemos, mas não podem. Eles não sabem, porque essa salvação foi dada única e exclusiva para eleitos de Deus, a igreja do Senhor bendito. Os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas foi proibido para eles. Foi dado para nós a oportunidade. E nós fazemos o que com ela? Desprezamos. Eu sei que nessa noite você não desprezará mais aquilo que o Senhor tem feito pela sua vida. Você não desprezará mais a tua eleição na sua casa. Você é chamado para fazer diferença. Você é chamado para educar sua esposa, seus filhos, todos juntos no temor do Senhor. Você é chamado para crescer junto com ela. Esposa, você é chamada para orar pelo seu marido, caso ele não seja do Senhor ainda. Você é chamado para educar os seus filhos, para saber que os filhos seus são do Senhor. E não desista disso. Clame ao Senhor e mantenha-se firme nesse propósito, porque enquanto mantiver a verdade sobre o seu coração, está guardado pelo Espírito Santo do Senhor. E o Senhor guarda aqueles que são seus. Não tem como. É uma alegria que contagia. Por isso que Pedro fala:
É uma alegria indizível na presença do Senhor. Eles não negam a dor. Pedro não está dizendo, esconde a dor, esconde o problema, não. Ele está dizendo, mesmo diante da dor, supere a dor através da fé. Supere a luta através da fé. Supere os problemas. Talvez hoje você não veja a solução, mas diga ao Redentor, Senhor, eu aguardo no Senhor, na esperança da glória. Eu aguardo no Senhor, que o Senhor me ajude. A nossa fé, irmãos, ela não pode ser destruída por causa das provações. Não tem como. A nossa fé é indestrutível, porque ela está firmada em Cristo Jesus. Embora nós não vejamos, mas nós sabemos que Ele está lá, cuidando de cada um de nós. Pedro, ele tem um objetivo para a igreja. O objetivo de Pedro é fazer com que a igreja descubra que aquilo que ela é, diante da presença do Senhor, vai torná-la cada vez mais forte, mesmo diante de toda a luta. Então, se você estiver com lutas, venha servir ao Senhor. Não deixe que a preguiça o afaste da presença do Deus vivo e verdadeiro. Não deixe que os problemas se avolumem. Lembre-se que o Senhor está fazendo por nós. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo com misericórdia. Todos os dias Ele tem misericórdia da nossa vida. Todos os dias Ele coloca em nós uma confiança para que a gente continue mostrando a verdade. Não abandonem a verdade. Concluindo, irmãos, nós somos eleitos. Nós somos regenerados das trevas para uma viva esperança. Nós somos guardados pelo poder de Deus, com uma herança incorruptível. Você crê nisso? Eu creio. Essa verdade deve unir o nosso coração. E essa salvação que Deus nos deu é transformadora. Quem sabe você já tem esquecido disso, que a salvação que você tem, ela deve transformar todos os dias alguém. Primeiro você. Não é justificável você estar moado, cansado e sobrecarregado. Porque a salvação que habita no nosso coração é de força, é de poder, é do Senhor Jesus. Não é para nos deixar moado, mas para sair daqui pulando de alegria, contagiado e contagiando outros. Dá para entender então por que uma igreja ela precisa ser pulsante? Por que uma igreja precisa ser vívida? Por que uma igreja precisa ser diferente? O mundo pode fazer o que ele quiser, pode encontrar guerra, pode vir guerra, rumor de guerra. Por isso que o Senhor fala, não importa, porque aquilo que está dentro do nosso coração traz paz e graça. Só quem tem paz e graça é quem entendeu a sua eleição diante do Senhor Jesus. Paz e graça é o melhor que tem do Velho Testamento, que é Irene, e é o melhor do Novo Testamento, cariz, graça. Então, um coração eleito do Senhor Jesus é o coração que derrama paz e derrama graça. Nós precisamos de paz e graça nas nossas casas. Quando ela começar a estiver presente dentro do nosso lar, qualquer problema que existir lá será resolvido no Espírito Santo do Senhor. Ele vai nos ajudar. Qualquer dificuldade. Por isso precisamos tomar posse dessas coisas. Precisamos viver essas coisas. Precisamos acreditar nisso que o apóstolo está dizendo. Como eu disse, irmãos, talvez nesta noite haja no nosso meio eleitos tentando manter a fé sozinhos. Talvez haja no nosso meio pessoas sofrendo pela frieza em que estão inseridos. Talvez no trabalho, talvez em casa. Talvez haja pessoas aqui que ainda não conseguiram descobrir que a eleição deve nos fazer fortes e não fracos. Talvez haja pessoas sendo ridicularizadas, injustiçadas no trabalho, na faculdade. Talvez a sua moral esteja sendo colocada para baixo. Talvez haja pessoas dispersas e como hoje nós estamos vendo a nossa sociedade, o algoritmo nos contagiando, e nos levando a não servir ao Senhor, mas servir aos nossos próprios prazeres. Talvez haja pessoas, ó Deus, que estão perdendo a estabilidade emocional, física, financeira, mas nessa noite nós somos convidados ao Senhor a descobrir que aquele que nos regenerou vai nos fazer fortes para enfrentar os nossos problemas. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Lembra-se? O Senhor é aquele que guarda, aquele que mantém a verdade da palavra.
Se você tem mantido a verdade, mesmo passando por essas lutas, o teu coração tem sido fiel, o Senhor está dizendo para você nessa noite, para mim, eu estou contigo. Você não está sozinho. Cada lágrima nossa derramada no nosso quarto é enxugada pelo Senhor de toda a glória. Cada luta nossa, o Senhor está dizendo, eu estou contigo. Mesmo que o fogo tente te queimar, como queimou e tentou queimar a igreja do primeiro século, o Senhor está dizendo para nós que Ele não vai permanecer para sempre, Ele vai se apagar, porque o Senhor da glória vai sustentar o nosso coração, vai sustentar a nossa vida. Não olhe mais para os teus problemas como você tem olhado, olhe para aquele que te elegeu, que vai te ajudar a vencer as lutas que virão sobre a sua vida. Olhe para o Senhor da glória. O diabo pode bater a sua porta da sua casa para ameaçar a sua família, com desespero, com incerteza do amanhã, mas mostre para ele que você serve um Deus vivo e verdadeiro, que venceu a morte, desceu da cruz e vivo está cuidando da sua vida. Aponte para ele, o meu Redentor vive, e a minha esperança é esperança de vida. E a minha alegria é independente da situação, porque o Senhor cuida da minha vida. Saia daqui nessa noite sabendo disso. A eleição é para te fazer forte na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar a igreja para cantarmos mais um hino ao Senhor. Fiquemos de pé, por favor. Que eles possam se encontrar diante dos seus pés, ó Deus, da tua autoridade, da tua majestade. Talvez haja pessoas, ó Deus, que estão sofrendo por todos os problemas que estão passando, ó Deus, bendito em suas vidas. Mas a tua palavra nos disse nessa noite que esses problemas não podem
podem nos afastar e tirar a nossa fé de Cristo Jesus. Pai, a Tua palavra nos diz que o Senhor nos regenera para uma viva esperança, Senhor. Que todos quanto aqui estão nesta noite saiam dos seus corações abastecidos dessa viva esperança que está em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus seja a partir de agora aquele que guarda o seu coração, que vive pela verdade, Pai. Porque onde haver um crente que vive a verdade, ali estará o servo de Deus guardado pela eleição do Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, que o Senhor transforme os lares que estão, ó Deus, à beira do precipício, os casamentos à beira do divórcio, que o Senhor traga paz e graça sobre essa vida. Que aonde estiverem, ó Deus, pais preocupados, mães preocupados, filhos distantes, que o Senhor, ó Deus, pelo poder do Senhor, pelas bênçãos, ó Deus bendito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, sejam derramadas sobre a nossa casa. Que a nossa salvação, que não é nossa, mas é daqueles que estão conosco, é uma salvação transformadora, comece transformando nessa noite o nosso coração, Pai. Renova dentro de nós essa esperança, renova dentro de nós essa certeza de que o Senhor é aquele que nos elegeu e que fará com que até o último dia final estejamos de pé proclamando a verdade do Senhor. Cuida, Senhor Deus, de cada casa que ainda está passando, tendo a sua fé provada. Cuida, Pai, bendito, para que eles avancem e vençam as circunstâncias contrárias. Ajuda-nos, ó Pai, no temor do Senhor. E aqueles, ó Deus bendito, que estão aqui, que já reconhecem a sua salvação, a transformação que ela faz, a eleição, a regeneração, possam sair daqui dizendo para todo mundo: bendito o Senhor e Deus e Pai do nosso Senhor. Bendito seja Deus na vida de cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, anima a tua igreja, que saiamos daqui com alegria indizível diante da tua presença. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, hoje e para todos sempre.